Você sempre vai dando uma escalada, acho que não tem nada mais complexo do que você vender uma empresa inteira, né? Então, inclusive, quando ensino a pessoa a avaliar ações, você tem que avaliar a empresa, você vê que tem, quando você aprende a avaliar e negociar uma empresa inteira, você acaba tendo muita atenção aos detalhes, e geralmente quem aprende a avaliar ações não consegue enxergar. Então vamos lá, vamos começar aqui falando que são operações de M&A. Operações de M&A, de forma genérica, são operações de reorganização societária. Tá? Então, qualquer operação que faça uma reorganização em alguma sociedade, né? E aí eu estou falando do seu ponto de vista do direito societário mesmo, você faz uma reorganização societária e você tem aí uma operação de M&A. Então você pode ser uma incorporação, pode ser uma fusão, pode ser uma cisão, pode ser uma aquisição de ativos, pode ser uma aquisição de ações. Então todas essas operações são consideradas operações de M&A. Então M&A, já iniciando, é uma sigla de Mergers and Acquisition, que é fusões e aquisições. Eu sempre brinco, vocês são Plug Select, vocês sabem disso, né? Mas às vezes chega algum incauto aqui no canal e fica brigando comigo porque eu fico falando os termos em inglês, mas para quem atua no mercado financeiro, né, investimentos, e quem atua com fusões e aquisições, ele obrigatoriamente tem que falar os termos em inglês, porque invariavelmente a gente vai ver, dentro de alguma operação dessa, tem um player estrangeiro. Então, uma operação de cross-border, quando tem alguma empresa comprando alguma empresa brasileira, eu já participei de várias operações dessas, é uma empresa estrangeira e a linguagem universal é o inglês, né? Então todas essas siglas no mercado financeiro e no mercado de fusões e aquisições são siglas em inglês. Então M&A é Mergers and Acquisitions, é fusões e aquisições. Qualquer operação, por mais que a gente fale fusões e aquisições, dificilmente você vai encontrar uma operação de fusão. Então já dando uma dica. Uma fusão é quando você, o próprio nome diz, você funde duas empresas. E uma forma prática que eu sempre expliquei para os alunos é quando é uma operação de fusão, é quando tem dois CNPJ, os dois deixam de existir e surge um novo. Seria a forma mais prática de explicar o que é uma fusão. Então, dificilmente a gente vai ver uma operação dessa. As operações que são chamadas de fusão, na realidade, são aquisições. Então, uma grande empresa compra uma outra, aí ela incorpora aquela outra, mas o CNPJ que comprou continua existindo, o que deixa de existir é da empresa que foi comprada. Então, todas essas grandes operações que a gente vê, muito dificilmente você vê uma operação de fusão. É uma operação de aquisição, que a gente vai ver chamado de takeover. Cisões é quando você separa, né? Você pega um ativo daquela empresa, ou uma subsidiária, ou um departamento da empresa, você faz uma cisão, tem alguns nomes mais bonitos disso, que chama spin-off, né? Você faz uma cisão, você separa. Então, na verdade, a cisão é o inverso, né? Em vez de você juntar duas empresas, você está separando. Você tem uma empresa, faz uma cisão de uma parcela dessa empresa e forma outra empresa. Isso é uma cisão. Aquisição de ações, como a gente viu, é muito comum as empresas fazerem captações no mercado, vender uma participação dela e você está lá do outro lado fazendo uma aquisição de ações. Quando é num volume determinado, ele também é considerado uma operação de M&A. Então, operações de M&A são operações de reorganização societária. Então, que eu já falei, né, só para ficar registrado aqui, para que vocês entendam, né, então fusões e aquisições é uma denominação genérica, né? Um conjunto de operações de reorganizações societárias. Como a gente disse, está aí as incorporações, fusões, aquisições de ações, ativos e cisões. Este é a definição aqui para reorganizações societárias. Então, geralmente quem compra, ele trata aquilo como uma aquisição. E, geralmente quem vende, trata aquilo como uma fusão, porque tem uma vaidade, né, envolvida aí. O cara que vende, ele acha que ele vai ser visto no mercado, que ele precisou se vender, que a empresa dele estava quebrando, e aí o outro teve que comprar, então para não ficar muito feio, uma questão de vaidade, ele começa a falar que aquilo foi uma fusão. E o cara que compra não, o cara que compra está na carne seca, ele trata aquilo como uma aquisição. Então a diferença é exatamente essa que eu falei. Pra você ter uma ideia, um exemplo clássico foi quando o Itaú comprou o Unibanco. Foi divulgado como uma fusão. Quem está vendendo sempre tem aquela preocupação, né, de proteger aquela operação, eventualmente os funcionários, para não ter muito trauma. Então ele acha, óbvio, a gente vai ver que uma operação só faz sentido uma operação de M&A se tiver sinergia na operação. Né? O que é sinergia? Você ter ganhos de escala, ganhos de escopo, operacionais, a gente vai ver isso. Tá? Então, não faz sentido um grande banco comprar outro banco enorme e ficar comendo o número de agências. Né?
Uma instituição financeira, quando compra outra, ela não está comprando ativo, não está comprando prédio, não está comprando nada. Ele está comprando a base de clientes daquele banco, está comprando a carteira de clientes daquele banco. O resto ele pode eliminar tudo, até porque você tem muito ganho de escala nesse setor financeiro. Então, uma operação de reorganização societária, ela geralmente é divulgada pelo vendedor como uma fusão e pelo comprador como uma aquisição. Nessa sentada com o Pedro Moreira Salles, como os dois eram amigos, o Setúbal topou divulgar aquela operação como uma fusão. Então foi, você vê, né, um negócio desse tamanho não ia sair por causa de uma vaidade. E isso é muito comum. Várias operações das quais eu participei, das quais os meus sócios até achavam que a minha participação era importante, era justamente conversar com os donos, acionistas dessas empresas para tentar superar essa barreira da vaidade. A vaidade é a que mais deixa de acontecer as operações que a gente chama de deal breaker.